Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio barucfm.com. Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast A Mente que Mente. Eu sou Bruna Weinreb e esse é um programa voltado para o autoconhecimento. E a cada semana a gente traz um convidado diferente. Hoje a minha convidada é a Thalita Rodrigues e a gente vai falar aqui sobre uma pessoa multitarefas, né, Thalia? Né, como é que... Primeiramente eu queria agradecer a sua presença. A gente tem conversado ultimamente, falei, gente, a Thalia é multitarefas igual eu, né? Igual muitas pessoas também. Então a nossa ideia é falar sobre isso. Então, primeiramente eu queria que você se apresentasse, falasse quem é a Thalita. Bom, primeiro queria agradecer o convite e vocês que estão me escutando e me vendo também. Bom, talvez demore um pouco para me apresentar, porque como você mesma disse, eu sou multitarefa. Talvez eu me esqueça de muitas coisas que eu já fiz e faço, mas eu sou Thalita, como você, como a Bruna falou, e eu tenho 35 anos e eu já fiz muita coisa nessa vida. No momento faço muitas ao mesmo tempo. Eu tenho 4 empregos. Meu marido tem 2 empregos. Quem é pai do Júlio? Pai do Júlio não, pai do Cris. Pai do Cris, Eu faço academia, eu pratico polidense há 5 anos. Esse ano eu já vendi a comida que eu cozinho. Legal. Eu já trabalhei numa campanha de político esse ano e, enfim, tá acontecendo muita coisa e muitas coisas já aconteceram também. Então, ao longo da conversa, eu vou falando. Vai falando. E são coisas muito diferentes, né? Sim, muito. Política, polidense, enfim. Você falou de algumas coisas também, mas você é formada em letras, né, Thalia? Sim, eu sou formada em letras, eu sou linguista e eu fiz pós em marketing. Eu também estudei para ser sommelier de cerveja, já pratiquei isso. Legal. Nossa, gente, é muita coisa. Eu vou esquecer, então eu vou lembrando. Não, mas a gente vai lembrando, né? Porque a ideia é justamente isso, trazer como uma pessoa multitarefas e por que a gente faz tanta coisa, né? Enfim, mas uma das coisas que eu queria que você falasse é sobre o polidense, que é uma coisa que está em alta, assim, né? Até para as pessoas entenderem, conhecerem um pouquinho mais. Fala um pouquinho o que é. Falo. Então, o poli, ele surgiu como uma dança assim mais com apelo mais sensual, mas basicamente o polidense é você dançar em volta de uma barra. Pode ser desde uma coisa mais acrobática no alto, pode ser embaixo, pode ser uma coisa sensual, pode ser uma coisa mais moderna, mas eu pratico há 5 anos e eu me descobri assim nisso e descobri uma coisa que eu estudei arte, né? Eu estudei letras, embora a minha formação ela tenha sido muito mais ligada à parte técnica da língua, que é a linguística, eu acabei tendo contato com literatura. Legal. Eu já escrevi, eu escrevo. Mais uma característica. Pois é, vai surgindo, né? Vai surgindo. E quando eu me envolvi com o poli, eu descobri a dança, porque é uma dança, né? Sim. E eu consegui descobri em mim uma outra maneira de se expressar artisticamente. Legal. Que é a dança. Tanto que eu acabei indo para outras vertentes também. Eu comecei a fazer, não vou me lembrar o nome assim, mas jazz, um pouquinho de danças mais modernas também, que não envolviam uma barra necessariamente. Sim. Então, eu acho que inclusive esse é um resumo de mim, assim. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Legal. Então, muitas vezes eu esbarro com as coisas e acabo indo para outras por conta disso, né? E o poli foi isso. Então, hoje em dia eu pratico assim regularmente e já até me machuquei algumas vezes. Por conta disso, acabei indo para academia para fortalecer e também para melhorar minha performance no poli. Legal. A gente vai trazendo aí muitas coisas ao longo da conversa, mas como é que o poli, por exemplo, entrou na sua vida? Polidense. Teve alguma situação que aconteceu, eu falei, não, eu vou... Por quê? Porque não é uma atividade comum, digamos, né? Acordei, vontade de fazer polidense. É diferente de fazer, vou fazer academia, sabe? Entendi. Por que o polidense? Bom, eu sempre pratiquei atividade física. Eu já corri uma meia maratona. Eu sou muito... Tá vendo? Já fazendo uma lista, né? Eu sempre gostei de atividade física, eu sempre pratiquei.
E na época que eu descobri o poli, eu estava trabalhando numa cervejaria e eu andava muito na rua, porque eu não tinha carro e eu visitava os clientes assim. Então eu não pude correr. Não é que eu não podia, eu evitava para não estragar o instrumento de trabalho, né? Que eu tinha que andar. Sim. Então eu estava sentindo falta de uma atividade física e eu tinha uma amiga que eu conheci pelo Facebook e a gente montou uma confraria de mulheres de cerveja. Que legal. Mais uma coisa. Mais uma coisa. E ela fazia poli e sempre pregava a palavra do polidense. Aí eu falei, eu vou conhecer isso aí. Aí na primeira aula eu saí assim, com brilho no olhar, eu amei. Não pude voltar logo em seguida, porque eu não tinha grana para começar. Mas eu guardei um dinheirinho, esperei Black Friday e comecei. Tá fazendo, né, 5 anos agora. Legal. Isso, né? Bastante, né? E aí, Thalia, o que significa para você ser multitarefa, né? Olha, tem Bruno, muita coisa aí dentro disso, mas o que significa para você ser multitarefa? Eu acho que, assim, para mim fazer muitas coisas é sempre uma oportunidade de descobrir o mundo, que é vasto, que sempre tem muita coisa. E é uma oportunidade de me descobrir. Como eu mencionei para você no poli, que através do poli eu acabei tendo contato com outras coisas que vieram da dança, eu acho que isso diz muito sobre mim. Quando eu comecei a cozinhar porque eu mudei de trabalho e não conseguia mais comer fora. E aí eu comecei, nesse outro trabalho em que eu não podia gastar muito dinheiro, eu usei isso com a oportunidade de aprender a cozinhar. E na época... Legal. Eu tinha uma alimentação bem restrita, eu era vegana. Eu ainda tenho alguns hábitos assim, mas não sou 100%. Tá. E aí eu sabia que eu precisaria aprender a cozinhar ou entender um pouco de alimentação para conseguir me alimentar de maneira decente e fazendo eu mesma a minha própria comida. Legal. E a partir disso, que foi uma necessidade... Eu descobri que eu gostei, eu comecei a aprender, que eu gostava disso, eu comecei a aprender, eu fiz alguns cursos de culinária vegana. Legal. Aí chegou o ponto de, no começo desse ano, uma amiga minha falou, eu estava entre trabalhos, ela falou, você não quer fazer minha comida? E ela tinha um Instagram assim muito famoso, e ela começou a tirar fotos, as pessoas começaram a pedir, eu comecei a cozinhar. E foi virando isso. Tipo, de uma necessidade surgiu aí algo, quase uma profissão, né? Exato. Não que eu descarte, dá muito trabalho. Sim, cozinhar sim. Dá muito trabalho. Pra muita gente, assim, ao mesmo tempo. Cozinhar coisas boas, né? Porque qualquer um pode fazer um ovo ali, um arroz, mas cozinhar uma comida gostosa mesmo, né? Estruturada, ali, planejada, né? Então, eu acho que pra mim, ser multitarefa é uma maneira de descobrir o mundo e me descobrir no processo. Legal, mas você acha que... Eu também sou multitarefa, você sabe, né? A gente acaba fazendo muitas coisas porque... É o que você falou, a gente vai descobrindo. Eu falei, nossa, isso aqui eu gosto disso. E eu não sabia que eu gostava disso. De repente, numa necessidade, né? Ou justamente, sei lá, porque a gente gosta, né? Nasceu com a gente. Mas você acha que o mundo que a gente vive exige nós sermos multitarefas? Eu acho que tem uma demanda aí de ser multitarefa, mas eu acho que ela não necessariamente tem a ver com sentir prazer nessas tarefas, né? Tá, boa, isso. Eu acho que vem de uma necessidade dessa velocidade absurda em que as coisas acontecem. Então, você tem que ter um trabalho, você tem que ter um corpo legal, você tem que ter uma casa arrumada. Isso eu tô falando como mulher, né? Sim, eu não saberia dizer como que é essa cobrança de ser multitarefa para um homem. Tá. Mas como mulher existem assim essas cobranças implícitas de que a gente tem que performar em tudo, e aí o multitarefa entra para dar conta disso tudo. Sim. Eu acho que o mundo é assim, mas não necessariamente para a gente ser múltiplo e ser multi, né, nas coisas que a gente gosta, mas algo aí para atender uma demanda, uma exigência, um protocolo, né, que se criou sobre isso. Exatamente. Entendeu? É diferente, então, aqui a gente tem multitarefas de coisas que a gente gosta, que aí a gente escolhe. Ou multitarefas de coisas que a gente talvez precise ou porque é imposto pra gente, né? Tem um lado muito legal de ser multitarefa, porque a gente acaba conhecendo muitas coisas. Mas também tem um lado negativo, né? Teve algum momento assim que você teve um estresse muito grande, aquilo, e aí você falou, nossa, isso é porque eu faço muita coisa? Teve ontem, inclusive. Então conte. Verdade.
Bom é que assim, ontem já teve a terapia, que é mais uma coisa que eu faço, que é importante. Isso é importante. Até pra dar conta, às vezes eu tenho a visão assim de mim de que eu, sabe aquele malabarista que tá com vários pratos girando assim, Sim, segurando sim. ao mesmo tempo, e ele tem que tomar cuidado pra não cair e quebrar. Eu me sinto assim. Mas o lado negativo, o lado sombrio de ser multitarefa é isso, né? Eu acho que eu me cobro pra dar conta de tudo. Como você mesma falou, tem a parte multitarefa das necessidades básicas, que seriam, sei lá, eu me alimentar, ou ter uma roupa limpa pra usar, uma casa arrumada, funcional ali pro meu dia a dia. E tem as coisas que eu gosto, que também são muitas. Então, eu fiquei ali naquele impasse de o que eu escolho, sabe? O que eu escolho pra fazer, não tô dando conta. E justamente ontem, nessa sessão de terapia que eu tive, ela me perguntou assim, você se permite negociar consigo mesma o que é prioridade? Boa. E eu não permito, né? Eu fico ali tentando e sacrifico o sono, o descanso para dar conta de tudo. E essa frase que ela falou tá ecoando ainda na minha cabeça, até porque foi ontem né? Acho que bem própria para hoje, né? Para refletir. Sim. Eu também tive uma sessão assim e às vezes pode ser, e aqui, gente, aqui não tem fórmulas prontas. A gente está justamente conversando porque tem pessoas que com certeza passam por isso. E às vezes a gente gosta tanto de uma coisa e acaba não priorizando outras, ou às vezes tendo que abrir mão. Acho que o abrir mão é um desafio para quem gosta de fazer muita coisa. Às vezes eu fiz isso essa semana, abrir mão de uma coisa para poder ter tempo de fazer as outras e ter tempo para mim, sabe? E aí você tem tempo para vocês, que eu quero saber também. Olha, nossa, Bru, então vou fazer outra terapia aqui agora. Eu acho que justamente era isso, né? O fato de eu estar no limite, de me sentir no limite ontem, já mostra que eu não estava reservando um tempo para mim. Que eu diria, o que eu acho que é tempo para mim? É um tempo de descanso, é o tempo do ócio. O ócio, ele é muito necessário. Sim. A gente vive num mundo em que, a gente até comentou, que existe ali uma lista de coisas para fazer e performar, mas é necessário, até para que a gente que trabalha com criação, eu e você, a gente precisa do tempo da mente vazia para que ela funcione sozinha, para que ela ali faça os mecanismos para a gente conseguir criar. E eu tô deixando isso um pouco de lado, sabe? Às vezes eu tenho a sensação, inclusive eu falei isso ontem pra terapeuta, que tudo na minha vida é uma lista de coisas pra fazer. Até o que eu considero lazer. Até o que você gosta. Até, sei lá, sair pra jantar com alguém. Ou então sair pra almoçar. Uma coisa que deveria ser lazer, ali acabou virando mais uma coisa pra dar um check na lista, entendeu? E isso é uma carga muito grande. Muito. E eu não tô conseguindo relaxar, assim, muitas vezes, nesses momentos, sabe? Sim. E pode se tornar perigoso, porque aí é o alerta que a gente quer trazer também, né? Porque às vezes a gente faz tantas coisas e às vezes até para preencher outras coisas, né? E aí de repente aquilo toma uma proporção muito grande. Então é aquilo, é o equilíbrio, né? Sim. A gente ter o equilíbrio. Acho que a gente tá nesse caminho, né? Eu não sei se eu teria essa... Eu tô buscando, né? Esse equilíbrio, tentar ali organizar todas as coisas ao mesmo tempo para que eu consiga fazer as coisas que eu gosto, as coisas que eu preciso e ainda ter um tempo ali para relaxar. Às vezes eu tenho a sensação de que o dia precisa de mais horas, sabe? E uma coisa que eu me lembrei falando com ela que eu acho super importante pontuar dessa negociação. Por exemplo, tem coisas que a gente não tem como não deixar de fazer. Ou que elas precisam ser feitas coisas de qualquer básicas, maneira. Né? Coisas... sei lá, comer. Comer, né? Sim. Ou trabalhar. Coisas que a gente precisa fazer, né? E aí ela falou, eu também tenho assim uma questão, nem sei se isso foge muito do tema. Não, aqui tudo tem a ver. De querer as coisas muito bem feitas. Tá. Então, sei lá. Perfeccionista. Isso é uma característica, acho que de quem é... Você falou muito de ser criativo. Acho que a gente que tem muitas coisas pra fazer e a gente quer tudo perfeito. Sim, e aí eu tava comentando ontem na terapia que eu quero comer a melhor comida, isso eu que faço. Minha casa tem que estar sempre limpa, isso eu que faço. E aí ela falou assim, essas coisas são inegociáveis, inclusive pessoas próximas de mim falou, porque você não
contrata de vez em quando uma diarista pra dar conta disso com você. E aí eu fico, mas ela não vai fazer do jeito que eu gosto. A gente tá entrando numa outra questão, né? Por isso que eu falei, talvez fuja um pouco do tema. Mas não, mas tudo faz parte. Eu não sei se as pessoas que fazem muita coisa e gostam de fazer muita coisa, até queria te perguntar, elas têm essa necessidade, não, mas tem que ser desse jeito. Tem que ser perfeita, né? Tem que ser perfeito, tem que ser desse jeito, porque senão... Aí você mexeu no, tá vendo como a gente vai mexendo numa questão. Eu concordo com você. Por isso que a gente tem, por isso que é legal. E aí é o objetivo do programa também, de trazer esse processo de autoconhecimento, né? Porque tudo que a gente faz na vida é legal a gente levar para um especialista, porque a pessoa vai ajudar a gente, ou um amigo, alguém que possa ajudar. Ver de fora a situação, Ver de fora, porque às vezes a gente quer justamente, tudo que eu faço também eu quero entregar com qualidade, mas chegou um momento que eu falei, às vezes eu não consigo fazer perfeito, e nada é perfeito, né? Eu acho que é um processo que a gente faz interno aqui, pra gente ter, não, beleza, eu vou fazer, mas até que ponto eu consigo entregar isso? E se eu não conseguir entregar 100% assim, com uau, do jeito que eu gostaria, mas eu fiz o meu melhor, acho que é isso, né? Sim, mas sabe, Bru, eu acho que você tocou numa coisa aí que dá até pra ampliar pra todo o assunto, que é o fato de a gente ser mulher. Eu tenho a sensação de que existe essa cobrança implícita, esse acordo social implícito de que, sendo mulher, a gente precisa ser impecável em tudo. Legal. No visual, Verdade. na forma física, no trabalho, como mãe, como esposa, se essas mulheres forem. Então, pra gente que é acumuladora de tarefas, né? Eu acho que essa cobrança, ela vem junto, mas eu percebo ela em mulheres que não fazem milhões de coisas também. Sim. Então eu acho que esse peso ele vem mais assim para quem se atreve a fazer muita coisa, né? Sim. Porque acho que é um desafio constante, né, com a gente. E é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso. Porque a gente vai estar sempre competindo com a gente mesmo, não é? É, exatamente. E não é nem essa sensação de que eu preciso ser melhor que a outra que está fazendo isso. Então é assim, eu preciso ser melhor, eu preciso conseguir fazer aquela figura melhor no pole dance, eu preciso cozinhar essa coisa aqui que eu nunca consegui. Eu fico lançando mini desafios para mim, assim. Sim. Eu preciso aprender a fazer isso. E eu aprendi muita coisa sozinha também, nessa vontade de conhecer e fazer muita coisa. Eu acho que eu acabei, eu não sei se essa também é uma característica de gente que é multitarefa, de aprender coisas sozinha, porque eu gostei muito disso, eu quero fazer. Sim, eu comecei a aprender outras línguas sozinha, porque eu gostava muito, eu escutava via filmes e tudo. Eu falei, nossa, eu quero entender o que está sendo falado. E quando eu fui de fato fazer um curso de inglês, por exemplo, eu já comecei no avançado, porque eu já tinha um conhecimento que eu aprendi. E você estudou sozinha? Sozinha. Legal. Mas é legal, é uma coisa impressionante, talvez. Mas eu não sei, eu acho que quando a gente tem um interesse ali, fica tudo muito mais simples, né? Sim, com certeza. Com certeza. Porque vira um negócio, caramba, você aprendeu uma língua, ou então você aprendeu a cozinhar. Porque eu queria, né? Então ficou... Quando a gente quer, fica muito mais fácil, é prazeroso o processo. Com certeza. Né? E não um negócio, não vejo a hora de chegar ao fim, pra eu já conseguir fazer, né? Então, pra mim foi muito simples. Mas eu acho que também, até uma coisa prazerosa pode virar estressante. Porque se a gente foca muito numa coisa, por exemplo, e de repente a gente faz uma coisa legal, mas amanhã a gente tem outra coisa pra fazer, assim, eu também não tenho uma resposta pra isso. Porque talvez a gente faça esse monte de coisas, aí fica até te fazer essa pergunta, porque talvez a gente queira preencher outras coisas, às vezes pode ser isso, ou porque a gente gosta tanto de fazer que se a gente pudesse, a gente faria só o que a gente gostasse, não é? Mas sabe, Bru, eu vou dividir em duas a minha resposta, de preencher supostos vazios. Eu não sei, eu nunca me questionei isso, talvez eu leve isso pra terapia, se eu tô tentando preencher algum vazio. Mas eu não sei, eu acho que o começo disso pra mim, de ser alguém que faz muitas coisas, eu acho que veio muito da minha curiosidade, assim, com as coisas. Sempre fui muito curiosa. Meus pais sempre falaram que, quando eu comecei a falar, eu perguntava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sempre fui muito curiosa. E conforme eu fui crescendo, eu tive uma criação, assim, que minha família não deixava muito eu sair, enfim. Nem é negativo, nem é positivo, mas eu sentia muita vontade, assim, de ir pro mundo, assim, sabe? O que é isso? Eu quero ver o que é, eu quero experimentar essas coisas. Então eu acho que
Isso é meu, eu não sei se eu tava querendo preencher um vazio, nem sei se eu tô, mas eu acho que eu sempre tive essa coisinha dentro de mim que foi crescendo de querer conhecer as coisas, né? Eu não lembro a segunda parte do que você falou, que eu ia dividir em duas partes, mas enfim. Não, a gente tava falando dessa questão de ser multitarefa, enfim, até eu fiquei prestando atenção em você, acabei perdendo, mas a gente vai achar. É isso, ser multitarefa também aqui dentro. Isso causa ansiedade. É legal a gente falar isso também, porque fazer muitas coisas, e mesmo que você faça uma coisa, mas às vezes é uma coisa que demanda muita, pode causar uma ansiedade muito grande. E aí que é legal você falar desse processo terapêutico, porque isso ajuda a gente a diminuir essa ansiedade. Porque quando a gente faz muita coisa, a cabeça fica mil, né? Sim. E aí acho que diminui isso também, a gente tentar diminuir essa ansiedade, né? Mas estava falando, eu tinha te perguntado da questão de ser multitarefa, se pode ser para preencher alguma coisa, ou de repente você querer fazer muito uma coisa, mas às vezes a gente não consegue se dedicar 100% ao que a gente gostaria de fazer. Você comentou de querer fazer as coisas só que a gente gosta, né? Sim. Eu acho que a natureza humana, a gente busca muito prazer, mas a gente precisa de obrigação. Eu acho que para equilibrar, assim, porque você, sei lá, vamos imaginar alguém que só faz o que gosta, se é possível isso. Eu acho que essa pessoa, ela não é desafiada. Quando a gente acaba indo para algo, não que a gente não gosta, mas assim, que não é o nosso Conforto? A zona de conforto, seja o que for, seja um trabalho, seja, sei lá, enfim, uma coisa que você ali tem, sei lá, tem curiosidade, mas entende ali que tem uma dificuldade de conseguir aquilo. Eu acho que a natureza humana, ela precisa de um pouquinho de estresse ali, de um desafio, de uma coisa assim mais frustrante, porque a gente vai melhorando através disso. A vida não dá para ser só coisas legais. Sim, só que eu acho que o objetivo justamente é isso, ter esse preparo para quando vier o desafio, olhar como, não, beleza, eu sei que isso não é fácil, mas é uma forma de falar, ou eu tiro isso de uma maneira muito negativa, ou eu pego o que é bom nisso pro meu crescimento. Aí você falou, esse é o principal desafio, acho que de qualquer pessoa, mas principalmente de alguém que busca muitas coisas e fazer e concluir e alcançar muitas coisas. E eu acho que essa é uma das questões para mim, assim, eu sempre fui muito ansiosa. E isso acaba refletindo também na vontade de querer fazer muitas coisas e na assimilação de todas essas coisas, né? Então, eu sempre tive essa questão, inclusive ontem, falando na terapia, isso veio à tona, né? De eu quero dar conta de tudo, abraçar o mundo. E foi o que você falou, reconhecer a limitação que a gente tem. Por mais que a gente faça muita coisa, a gente tem limite. Sim. E a gente precisa, eu acho que isso talvez seja o principal desafio de alguém multitarefa, de reconhecer e saber a hora de parar. Falar, chega, isso. Eu parei, agora vou descansar. Mesmo que seja para fazer algo que você ama. Exato. Porque aquilo pode se tornar ruim, se te faz mal. A gente é humano, a gente tem limite, a gente precisa descansar, a gente precisa, como eu falei, ter a cabeça vazia muitas vezes. Então, eu tinha muitos problemas de reconhecer o meu limite. Eu passava muito facilmente deles. Tanto na atividade física, me machuquei por conta disso. Tanto assim, vou continuar trabalhando de madrugada, não vou dormir. Eu senti até um prazer. Isso assim. veio até na pandemia, veio com essa questão de você fazer muitas coisas, não foi? O pessoal veio muito, nossa, vou aproveitar esse tempo para fazer tudo que eu queria fazer. Mas olha que coisa curiosa que você falou. Você falou da pandemia e isso despertou nas pessoas a vontade de fazer muita coisa. Para mim foi o contrário. Olha que loucura. Porque eu não sei, eu tô ainda investigando isso. O mundo parar me deu autorização para parar também. Olha que loucura. É como se fosse uma férias. Sabe, férias que a gente fala, não, agora eu posso ficar sem fazer nada. É óbvio que como coletivo a gente, né, ruiu, pessoas morreram, infelizmente. Mas eu senti ali que no meu mundo, que ficou muito pequeno, né, depois da pandemia, eu pude parar. Olha que interessante. Até porque eu não tinha como continuar. Então eu fui obrigada a parar. Te deu um alívio? Deu. É muito curioso isso. Muita gente começou, sei lá, enfim... Aprender a cozinhar.
aprender a cozinhar, enfim, fizeram milhões de coisas, aprenderam muitas coisas, eu parei. Eu dei uma pausa. Tanto que foi um momento para mim de muita reflexão, porque fiquei com a cabeça mais tranquila. Sim. Então repensei muitas coisas, enfim, convicções minhas, que a gente tem sempre que revisitar. Sim, isso, né? Sim, isso é muito bom. Então, eu acho que eu não sei você, mas para mim foi o oposto. Ao contrário, o momento, né? da pandemia. Eu parei, eu fui obrigada a parar. O mundo lá fora falou, não vai acontecer nada, a gente vai parar. E eu falei, ok. Legal. É legal porque cada pessoa reagiu de uma forma, né? Thalia, a gente tá finalizando aqui esse bate-papo muito, muito gostoso. Eu queria te agradecer. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo a gente. Responsabilidade, né? Ou alguma coisa que você acha que é importante das pessoas saberem. Olha, pessoal, eu acho que a vida é muito pequena e muito curta pra gente fazer poucas coisas, mas vá com calma, vá com tranquilidade, respeite seus limites, saiba reconhecer eles, principalmente. E bora, vamos aprender, vamos fazer as coisas, vamos dançar, vamos curtir, é isso aí. Legal. Thalia, se você quiser deixar, depois a Thalia deixa os contatos, se você quiser deixar o seu Instagram pro pessoal te conhecer mais, a Thalia... Gente, a gente falou de muita coisa, mas o poli da Thalia, o polidense é muito legal de ver, de acompanhar. Sim, minha arroba no Instagram é Talicri, Talicri, porque eu me chamo Thalita Cristina, então é Talicri. Bruna Cristina. Olha aí. Gente, isso pode dar um outro assunto. Porque segundo nome das pessoas, né? Tem muita gente que não gosta, eu também não gostava, mas agora eu gosto, viu, mãe? Bom, Thalia, eu queria te agradecer mais uma vez, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, Bru, foi ótimo, adorei. Obrigada. Pessoal, a gente fica aqui com o podcast A Mente que Mente. Eu queria agradecer mais uma vez vocês. Curtam, compartilhem e divulguem esse conteúdo para que mais pessoas tenham aí ferramentas legais para lidar com as emoções no dia a dia, tá bom? Um beijo e até mais. Podcast A Mente que Mente. Na busca do autoconhecimento, uma vida mais equilibrada e saudável. Produção da Rádio Baruch FM.com.